Este trabalho possui como temática a análise histórica e geométrica da Casa de Câmara e Cadeia de Aracati, realizado para a disciplina de Introdução à Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará, campus de Russas, mediada pelo professor Dr. Ezequiel Fernandes Teixeira Mesquita. Aqui consta um pequeno sumário onde mostra as temáticas que irão dar procedência nesta apresentação. Então, primeiramente, temos a introdução, posteriormente a metodologia, as características históricas e culturais, aspectos estruturais, a geometria da Casa de Câmara e Cadeia de Aracati e os resultados e as discussões. Como introdutório, tem-se o seguinte questionamento: o que é um patrimônio histórico? Bom, um patrimônio histórico é um bem cuja sua presença traz consigo a conservação da memória de uma determinada cultura, assim como a sua história e características únicas, sendo também um importante objeto de estudo e pesquisa. Para a sociedade brasileira, o patrimônio histórico ele apresenta grandes constatações acerca dos povos que ali viviam, trazendo consigo uma identidade que é presente em cada indivíduo de geração para geração. Os estudos ligados à riqueza apresentada pelo patrimônio histórico, eles são realizados desde antigamente por grandes filósofos como Platão. Neste contexto, há uma tipologia de patrimônios, conhecida como casas de câmara e cadeia, que tiveram seu surgimento no período imperial para posteriormente realizarem o seu grande marco no Brasil, durante o período colonial, e que será objeto de estudo permeado nesta apresentação e também efetuado durante a execução do artigo. Assim, o trabalho ele terá como foco três principais objetivos, sendo o primeiro a exploração das características históricas e culturais que alavancaram e se faziam presente durante a construção da Casa de Câmara e Cadeia de Aracati. O segundo é apresentar as mudanças estruturais decorridas ao longo dos anos, como os desgastes e as reformas. E o terceiro e último é apresentar os traçados geométricos, por meio de análises retiradas da planta arquitetônica, referente ao objeto de estudo, emoldurando o seu estilo único. O trabalho foi realizado utilizando principalmente duas fontes, que podem ser divididas como fonte primária e fonte secundária. A fonte primária ela foi a análise da planta arquitetônica, disponibilizada pelo IPHAN, intermédio do professor Dr. Ezequiel Fernandes Teixeira Mesquita, e a fonte secundária foram informações coletadas do IPHAN, do site da Prefeitura de Aracati, artigos científicos, livros e revistas. A premissa que se pode acatar sobre como as ideias relacionadas aos moldes das casas de câmara e cadeia foram se desencadeando é por meio da influência das casas de conselho presentes na civilização romana, que posteriormente serviram como exemplo para que os portugueses utilizassem seus detalhes construtivos, que foram diretamente encadeados para o Brasil. Então, foi como se fosse uma cadeia que foi iniciada na civilização romana e foi trazida para o Brasil por intermédio dos portugueses. Então, passando o destaque agora para a cidade de Aracati, o desenvolvimento da cidade, que foi administrada pelo governo português como colônia, que era o usual da época, ele está muito atrelado às funções da Casa de Câmara e Cadeia, visto que simbolizavam e continham o poder do governo português em sua Constituição. Então, aqui consta um mapa com uma parte da cidade de Aracati, evidenciando a localização da Casa de Câmara e Cadeia de Aracati, que se encontra bem no centro da cidade. A Casa de Câmara e Cadeia, ela passou por inúmeras reformas de restauração ao longo dos anos, mas o seu traçado original ainda não é passado despercebido. Alguns deles podem ser notados com a presença de arcos abatidos nas janelas e portas e o gradil de ferro em algumas dessas esquadrias, e também as torres da fachada. Um dos destaques que enfatizam a sua unicidade é a sua construção ter sido feita de tijolos, enquanto o usual da época era que as casas de câmara e cadeias espalhadas pelo país fossem moldadas por meio de taipas ou
taipa de pilão. Em ambas as imagens aqui colocadas, notoriamente percebe-se uma das reformas realizadas na fachada, tendo como enfoque a restauração da pintura como exemplo. A geometria da época ela esteve atrelada tanto ao renascentismo quanto ao neoclassicismo. Porém, em relação ao renascentismo, ela esteve atrelada a ele devido aos seus estudos amplos da física, da matemática, da engenharia e da filosofia, e também a criação de novas invenções por meio da pesquisa. Agora, a associação desse renascentismo com a constituição da Casa de Câmara e Cadeia de Aracati é que ele teve como ponto central a Europa e foi trazido pelos portugueses para o Brasil e utilizado em seus moldes, principalmente o ramo da matemática, onde é evidenciado na Casa de Câmara e Cadeia pela sua proporcionalidade e a sua geometria harmoniosa. Agora, em relação ao neoclassicismo, que é a junção da estilística grega com a estilística romana, ele pode ser notado na casa nos moldes das colunas, das fachadas e dos frontões. A casa ela é formada por 2 pavimentos, onde o térreo ele constava antigamente a prisão e o pavimento superior era o local da Câmara Municipal. Atualmente, a Câmara Municipal ela ainda permanece na Casa de Câmara e Cadeia, só que ela se localiza no pavimento superior, enquanto no pavimento inferior tem-se uma biblioteca e um órgão do governo. Este padrão de pavimentos ele é observado na maioria das casas de Câmara e Cadeias espalhadas pelo Brasil e modeladas na época. E em relação à Casa de Câmara e Cadeia de Aracati, as suas dimensões elas apresentam sem uma regularidade e padronização, o que evidencia que os sistemas construtivos da época não eram alavancados em quesitos tecnológicos, construtivos, comparados aos sistemas utilizados atualmente. Aqui, em ambas as imagens, constam a fachada da Casa de Câmara e Cadeia de Aracati, onde essa primeira imagem, a fachada foi retirada da planta arquitetônica, e essa segunda imagem consta uma fotografia da fachada. Com a análise feita acerca da edificação em relação à estrutura, pode ser feita uma linha temporal resumindo as principais alterações feitas na edificação. Então, primeiramente, teve o restauro da pintura, posteriormente, alterações de esquadrias e o incremento de adornos, e por último, a alteração de rosa para vermelho em relação à pintura. Todas essas mudanças e alterações evidenciam a importância de sua conservação, bem como o histórico de seus traçados e elementos que são inteiramente ligados ao campo político e social da época, onde sua presença nos dias de hoje traz consigo resquícios da civilização de Aracati, bem como uma grande importância histórica de relevância para a cidade, em termos da cultura, e também se estendendo para o ramo turístico e econômico desse importante e notório patrimônio aracatiense.